final de semana a gente teve um evento na casa, o 8º ano. Foi muito gostoso, muito aprendizado, muita interação, muita emoção. Foi bom demais. Agradecer ao Edson Assunção, que veio nos trazer as introduções muito importantes, muito profundas. Agradecer as casas, os amigos que vieram de fora. E agradecer a Deus pela oportunidade que a gente tem sempre de estudar, de viver, de aumentar as nossas amizades, aumentar as nossas famílias através da doutrina espírita. Hoje também, com muita gratidão, a gente recebe o Mateus de Rio Claro, que vem nos falar sobre a parábola do filho pródigo. Os avisos da casa, só lembrando os nossos estudos. Às terças-feiras nós temos o estudo online com a Andréia. Estamos estudando o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem tiver interesse, é só procurar a Andréia ou a Tânia, hoje a Tânia não está, procurar a Andréia. Passar o celular, ela adiciona no grupo. Às 7h30, todas as terças-feiras. Às quintas-feiras nós temos o estudo presencial na casa. A gente está estudando o livro Céu e Inferno, da obra das obras básicas, né? Também está muito interessante, ninguém precisa fazer inscrição. Só chegar e participar da gente. Às 19h30 também. Aos sábados temos a evangelização infantil, juvenil e os adultos também, às 9h. Das 9 às 10h30, todos os sábados. Estão todos convidados para participar. Nós temos também agora um canal no YouTube. Nosso amigo Lucas fez para a gente um canal no YouTube, onde ele coloca todas as palestras, os eventos, ele coloca tudo lá na página do Centro Espírita do Cenário da Luz. Então acessem o canal, curtam, compartilhem. Lembra que tem 2 canais, tem Missionários da Luz e Missionário da Luz, porque é missionário. O Centro Espírita Missionário da Luz. Entrando no canal, tem até a foto da frente da casa e as palestras, os eventos estão todos lá. O evento, veja, inclusive o evento de sábado, o Buda já colocou lá. Então, quem não teve a oportunidade de vir presencial, assistir com a gente, pode acessar. O evento está lá em 2 partes. Ele já colocou no canal. Certo? Então, nós vamos iniciar os estudos da noite, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos da casa, nossos guias, nossos mentores. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, em busca de aprendizado, em busca de instrução, para que a gente possa aprendendo, melhorar as nossas condutas, os nossos caminhos, compreender que tudo aquilo que nos acontece é para o nosso bem, é para a nossa evolução, para que a gente tenha mais resignação, mais compreensão e caminhe mais firme rumo aos ensinamentos de Jesus, cumprindo as suas leis, na medida das nossas forças e do nosso entendimento. Agradecendo pela oportunidade de hoje, pedindo a boa assistência dos nossos amigos espirituais, de Jesus, Mestre Amigo. Damos graças a Deus, que possamos ter uma boa noite de estudo e que a mensagem possa ser recebida em nossos corações e compreendida. Que assim seja. Mateus, seja bem-vindo. Essa segura. Uma vez, se tivesse aqui. Isso.
Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja, nos inspire. Lembrando que outubro é o aniversário do codificador, né? Então, acho que toda palestra ou todo momento do mês de outubro que a gente puder estar falando, divulgando a doutrina, não deixar o pensamento do codificador morrer, porque infelizmente, né, mundo afora, nós vemos aí que o Espiritismo ele está se espalhando, a doutrina ele está se espalhando, o Evangelho de Jesus ela está se espalhando, mas hoje nós só temos a chave para poder interpretar o pensamento do Cristo, nós só temos a chave para poder entender as suas profecias, a sua passagem em todo o Evangelho, graças ao missionário Allan Kardec, que deu da sua própria vida, que deu da sua própria força, com a sua equipe espiritual e médios de encarnados, para que hoje nós pudéssemos entender a necessidade da consolação, ter o entendimento das nossas vidas, ter justamente essas chaves que há de abrir a porta da nossa compreensão para entendermos cada passagem e cada versículo do Evangelho. A parábola do filho pródigo, que mostra a volta do filho, o retorno do filho à casa do pai, ela nada mais vem expressar do que toda a humanidade vem vivendo desde o início da criação do nosso planeta. Diz Emmanuel na obra Caminho da Luz, que o Cristo, na sua bondade, na sua misericórdia, junto com a sua pleiade de espíritos puros, ele estava ali moldando a escola misericordiosa da terra a fim de receber aqueles degredados. Degredados esses que, infelizmente, sem a sua evolução moral, sem a sua evolução amorosa, a fim de congregar no universo com os espíritos da lei de Deus, foram degredados para que o planeta de Capela pudesse evoluir. É os filhos pródigos que retornam ou saem, infelizmente, da casa do Pai. Mas notamos que no item A Justiça da Reencarnação, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas leis morais, Deus ele deixa sempre a porta aberta para que os seus filhos possam se redimir. A parábola do filho pródigo vem mostrar uma resposta de Deus para conosco. Se o Antigo Testamento é um clamor de um povo, Jesus é a resposta para o clamor desse povo. Se nós temos o Espiritismo como a caridade de Deus para com a terra, uma vez que no século XVII, no século XVIII, no século XIX, nasce o pensamento filosófico, nasce também a disseminação de ideologias do materialismo, nós temos um povo carente. E novamente, Jesus nos abençoa com a vinda do Espiritismo para que esse vazio deixado no coração das pessoas pudesse ser suprido, não somente com a razão, não somente com a lógica, mas com o bom senso e com o amor, que vem equilibrar, harmonizar tudo aquilo que Jesus e os Espíritos nos ensinam. Então a parábola do filho pródigo, que mostra a saída do filho da casa do pai e o retorno do filho à casa do pai, nada mais é do que a nossa história, que constantemente vem se repetindo e vem mostrar sobretudo que todos nós estamos fadados ao progresso. Vamos errar, erramos constantemente, mas o determinismo divino é que voltemos um dia nos séculos do futuro, que hão de chegar para nós, para a casa do Pai. Todos nós um dia alcançaremos a evolução de sermos espíritos bem-aventurados. Entretanto, no mundo de provas e expiações, somos convidados não somente a refletir, mas a entender o Evangelho puro e simples de Jesus, que é resgatado através de Allan Kardec e através da mediunidade de Chico Xavier, da mediunidade de tantos outros obreiros que, se ao longo da história, ao longo dos séculos, foi-se então deturpada a palavra, foi-se perdendo a verdadeira comunhão cristã, o Espiritismo vem resgatar esse Evangelho redivivo e, através da sua simplicidade, da sua objetividade, vem nos mostrar novamente qual caminho nós devemos seguir. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 11, nós vamos aqui lendo e buscando, na medida das possibilidades, extrair o conteúdo moral que o Evangelho, que os Espíritos e que os próprios ensinamentos podem nos conceder. Nosso único objetivo é justamente o ensinamento moral, porque só o ensinamento moral é capaz de nos transformar. Só o ensinamento moral é capaz de educar, instruir e, sobretudo, evangelizar as nossas almas. Há uma frase muito bela do Espírito de Verdade no capítulo 6, onde ele nos traz um roteiro. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo.
Claro que o amor, ele vem confraternizar, ele vem nos ensinar a perdoar, nos ensinar a unir, mas a instrução, ela é necessária para o conhecimento. Mas só a evangelização é capaz de transformar. O amor que nos aproxima, a instrução que nos informa, mas sobretudo a evangelização que nos transforma. E é esse o principal objetivo da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Mas adentrando, portanto, na parábola, a partir do versículo 11, nos diz o evangelista: E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então nós temos aqui 3 personagens. Nós temos a figura do pai, nós temos a figura dos 2 filhos e nós temos aqui a figura da fazenda. A figura do pai, à luz da doutrina espírita, vem representar para nós esse Deus, que é a inteligência suprema, que criou leis a fim de governar e harmonizar o universo, os planetas e, sobretudo, a evolução do nosso espírito. Leis essas que estão esculpidas na pedra sagrada da nossa consciência, onde nós podemos constantemente retornar no silêncio da prece e ali ler a vontade de Deus para conosco. Os filhos, naturalmente, somos nós, que buscamos entender, compreender, que estamos na casa do Pai, uma vez que a nossa casa é o universo, mas aqui a fazenda vem retratar os bens que Deus constantemente vem nos ofertar. Não somente os bens materiais ilimitados, que nada mais são do que material didático para a evolução do espírito. Uma vez que a doutrina espírita nos ensina que há uma tríade no universo, Deus, Espírito e Matéria, a matéria nas suas multiformas, nos seus vários detalhes, ela vem contribuir como material didático para a evolução do espírito. Os bens aqui repartidos com os filhos, não busquemos somente nos limitar de fato na fazenda material, mas os bens aqui repartidos, nós podemos pensar que quando Deus nos concede a oportunidade de reencarnar, Ele nos fornece o bem do corpo físico, o bem moral e espiritual da família. Nos fornece Ele diversos bens, a fim de que, casa afora, nós possamos aprender e nos capacitar ao longo da vida. Mas, retornando para a parábola, no seu sentido do contexto e da cultura daquela época, nós vamos entender, segundo a antropologia daquele povo, que um filho que pedisse ao seu pai que repartisse os bens quando o pai estivesse ainda em vida, era uma ofensa muito grande. Aquele povo era como se o filho estivesse pedindo a morte do pai. Porque, segundo aqueles costumes, era natural que primeiro o pai desencarnasse para depois eles ficarem como herdeiro. Nós temos a figura do filho mais velho que deveria levantar-se como exemplo e repreender, educar e mostrar ao seu irmão que estava errado, mas ele se calou. O que demonstra também uma imperfeição e uma dúvida que está no coração do irmão mais velho. Mas nós vemos aqui que o pai, ele não buscou nenhum tipo de lei terrestre, ele não buscou nenhum tipo de desculpa, mas respeitando a vontade do seu filho, ele repartiu então os bens. E nós vemos aqui que Deus, ele não se utiliza da violência para nos educar. Deus, ele não se utiliza da imposição e da opressão para nos mostrar a sua vontade para conosco. O tempo é a grande sabedoria que se manifesta através das mãos de Deus. Só com o tempo passando na sua ampulheta divina, vem mostrar para nós o que de fato não perece e o que de fato é permanente. Jesus, quando diz isso, que o Pai nada fez, mas repartiu a fazenda, assustou aquelas pessoas daquela época, porque ele queria mostrar que se àquela época a opressão, a dificuldade e a violência era a lei que regia, Jesus vinha mostrar que Deus, sobretudo, era um Pai misericordioso e bondoso. Era um Pai que respeitava o livre-arbítrio e o agir do seu Filho. Jesus chocou aquela época, aquelas pessoas e aquele povo que estava ouvindo essa parábola, porque o Pai naturalmente não deveria ter feito isso. Mas ele estava mostrando, através da figura do Pai, que indiretamente, antes de qualquer coisa, Deus, ele nos ama, nos protege, mas nos respeita, nos ampara e deixa com que nós caminhemos.
Mas continuando, no próximo versículo diz ele: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Nós notamos nesse próximo versículo que pela segunda vez o evangelista ele se utiliza da palavra o filho mais novo. O filho mais novo. Porque à luz da doutrina espírita, se formos interpretar esse versículo, nós buscamos na figura do filho mais novo justamente o filho que não tem a experiência. O filho que, convivendo com o pai, não soube beber da fonte de sabedoria daquele homem mais velho. Justamente o filho mais novo que conviveu com o pai, que deveria observar o exemplo momentâneo do seu irmão que estava com ele, que deveria observar toda a riqueza que seu pai tinha, ajuntou tudo. E justamente por ser mais novo, por ser inexperiente, por não compreender e não entender a vontade do pai, ele então ajunta tudo e parte para uma terra longínqua. Esse versículo vem mostrar para nós que quando nós somos inexperientes e não temos a humildade de aprender com os mais velhos, nós ofendemos a pessoa mais velha. Do mesmo modo que o filho aqui ofendeu ao seu pai. Nós ofendemos a nossa família. Nós ofendemos aquele a quem nos amamos, aquele a quem nós amamos e aqueles que nos amam. Por sermos inexperientes, por não termos humildade para ouvir a voz daqueles que querem nos proteger. E o que fazemos? Nos distanciamos dele. Partiu para uma terra longínqua. Vou falar uma coisa aqui para vocês que me passa no coração e que de fato isso acontece em muitas circunstâncias da nossa vida. Na nossa atual encarnação, nós temos pessoas ao nosso redor que são para nós um ponto de equilíbrio, que são para nós um ponto de misericórdia, que são para nós um ponto de amor. Nós vemos na figura de Chico Xavier que Emmanuel era como se fosse o seu pai espiritual, que o aconselhava, que o guiava, que o orientava. Nós vemos na vida de Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, que Lívia era aquele anjo escondido num corpo de carne que sustentava o seu coração. O doce amor de Lívia, a sua brandura, a sua calma, a sua pureza, muitas vezes apagava o fogo da paixão, muitas vezes apagava o fogo das dificuldades, muitas vezes apagava o fogo da discórdia que queimava no coração de Públio Lentulus. Nós vemos que, se nós notarmos na nossa atual encarnação, há pessoas ao nosso lado que nos equilibram. Mas como o filho mais novo distanciou-se do amor e do conselho de seu pai, nós também, muitas vezes, por inexperiência, por ambição, por egoísmo, por orgulho, nos colocamos distantes daqueles que são nosso ponto de equilíbrio. E numa terra longínqua, como o filho estava nessa terra longínqua ali, começamos então a padecer necessidades, a passar dificuldades. Nos ensina Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que nós somos muito mais influenciados pelos Espíritos do que nós imaginamos. Sabe qual que é o principal papel do obsessor na nossa vida? Fazer a mesma coisa que ele fez aqui na parábola do filho pródigo. O obsessor ele tem o objetivo de nos isolar da influência daqueles que são para nós um ponto de equilíbrio. O obsessor tem como objetivo nos afastar daquelas pessoas que nos amparam, que nos protegem, que nos auxiliam, que nos ajudam. Porque o filho pródigo aqui, tomado de ambição, apaixonado e cego pelos prazeres, pelas sensações da carne, ele distanciou-se do seu ponto de amor e de sabedoria. E quantas vezes nós, tomados talvez pela ambição, tomados pelas nossas dificuldades, pelas nossas imperfeições, sem que nós possamos enxergar, não nos distanciamos de um ponto de equilíbrio que é uma mãe, de um ponto de sabedoria que é um pai, de um ponto de amor e de carinho que é muitas vezes um companheiro, uma companheira, de um ponto de misericórdia que é um filho na nossa vida, nos mostrar as doces belezas espirituais da família e do amor. Quantas vezes nós, cegos como o filho pródigo, nos distanciamos do ponto de equilíbrio da nossa vida,
Por isso que a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espíritos. Os pobres de espírito são aqueles que conhecem o caminho do meio. O caminho do meio é justamente o caminho do equilíbrio, que não se deixam levar pelos excessos materiais e pelas ilusões do mundo, compreendendo que o necessário é de fato estar em comunhão com Deus. A primeira bem-aventurança vem nos mostrar a primeira escada para a ascensão espiritual. Mas notamos aqui esse distanciamento do filho e vamos ver então o desenrolar dessa história. Mas é preciso aqui também atentar para a atitude do pai, que novamente não o violentou, mas o deixou livre, porque o Deus, como inteligência suprema e na sua sabedoria, sabe que a vida, nas suas circunstâncias, educa. A vida, ao longo do tempo, vem nos mostrar quem de fato há de nos auxiliar, há de nos ajudar. E sem nenhum movimento de prender o seu filho, sem nenhum movimento de querer atar o seu filho, ele o liberta. Porque é preciso que muitas vezes o passarinho saia do ninho para que aprenda a voar. É preciso que muitas vezes nós venhamos a nos distanciar daqueles a quem nós amamos para que nós possamos amadurecer. Não só pela dor, mas a própria vida vem nos mostrar. Pela dor muitas vezes nos distanciamos. Pelos nossos defeitos, pelas mágoas, pela ausência do perdão, queremos estar longe. Mas pela humildade, pelo amor, quando nos afastamos naturalmente do nosso Pai, nós não deixamos mágoa, muito menos indiferença. Nos soltamos pela natureza divina, que é essa que vem nos educar para aprendermos a caminhar. Voltando, portanto, no versículo e no ensinamento, no próximo versículo diz ele: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou ele a padecer necessidades. Ou seja, o filho pródigo, então, ajuntando tudo, distanciou-se do pai. Distanciando-se do pai, iludido com as coisas materiais, gastou tudo quanto o pai lhe tinha dado. Essa é a visão da pessoa que não tem uma visão de futuro. Essa é a visão da pessoa que não tem prudência. Essa é a visão da pessoa que ela quer única e exclusivamente viver as sensações da matéria. É por isso que Allan Kardec, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos convida a refletir sobre o ponto de vista. Qual o ponto de vista que nós estamos observando a nossa encarnação? Quantas vezes nós ajuntamos as energias do nosso corpo, as energias da nossa mente, única e exclusivamente para explorar a boa vontade do próximo? Quantas vezes nós ajuntamos a nossa energia, o nosso pensamento e aquilo que Deus nos concedeu para única e exclusivamente utilizar o próximo? Mas dia virá em que, na lei de compensação de causa e efeito, a dificuldade nos visita. A necessidade, ela vem nos mostrar aonde nós erramos. Porque no próximo versículo começa então a acontecer a pedagogia da necessidade da dor. Deus começa a mostrar para nós que, ainda que nós estejamos distante dele, ele criou leis para que todos possamos um dia retornar para o seu convívio. Está lá, questão 132 de O Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Os Espíritos respondem: fazer com que o Espírito alcance a perfeição. Para uns é uma prova, para outros uma expiação. Ademais, é preciso que vivam todas as vicissitudes da carne para que cheguem na perfeição. Nós entendemos aqui que a dor ela é necessária. É uma necessidade para nós aprendermos, porque não temos nós humildade suficiente para ouvir a sabedoria do Senhor e imediatamente praticá-la. Quem aqui pode levantar a mão e dizer que constantemente, ao longo da própria vida, ouviu e praticou todos os conselhos que lhe foi dado? Quem aqui pode dizer que a dor nunca o visitou e que sempre foi humilde o suficiente para nunca ser visitado pela dificuldade? A encarnação precisa passar pelas vicissitudes da vida. Portanto, a dor ela é necessária. Porque quando o filho, por amor, não ouve o pai, a dor
por necessidade, vem reconduzir esse filho de volta ao regaço de Deus. E continua o evangelista. E foi, e chegou-se a um daqueles cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava ele encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E aqui está o estado de miséria que muitas vezes na encarnação nós temos, infelizmente, a capacidade de chegar. Ele estava ao lado do Pai, ele estava vendo o trabalho do Pai, ele estava vendo o desenvolvimento do pensamento e das leis do Pai. Ainda assim, vendo todo o reino de seu Pai, quis ele se afastar ambiciosamente. E aonde ele chegou? A apacentar porcos. Naquela época, apacentar porcos era o serviço mais horrível que alguém poderia ter. Porque os porcos, eles eram tidos como imundos. Eram tidos como animais imundos. Então, apacentar porcos era humilhação. E quantas vezes na vida, por não ouvirmos a palavra de um bom pai, de uma boa mãe, o conselho de um companheiro, de uma companheira, saímos de uma posição que nos beneficiava materialmente, espiritualmente, e chegamos na condição do chiqueiro espiritual. E chegamos na condição da imundície. Infelizmente, muitas almas precisam chegar nessa condição. E nós vemos que ele tinha a vontade de comer as alfarrobas, ou seja, comer o alimento dos porcos. Olha o estado que ele chegou. No próximo versículo, comece então a sua transformação. Porque diz o evangelista: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Ou seja, ele fez o primeiro movimento que é essencial para toda transformação pessoal, tornando em si, que é o movimento de adentrarmos dentro de nós mesmos. É o movimento de observarmos quais são as nossas atitudes, o que se passa na nossa atual encarnação, aonde tenho errado. Ou seja, ele precisou chegar na imundície dos porcos para poder pensar: nossa, quantos jornaleiros de meu pai têm pão e eu aqui padeço de fome? Quantas vezes nós teremos que ainda chegar na condição desse filho para entender que a nossa família, que os amigos que Deus colocou ao nosso lado estão ali para nos auxiliar, não para nos afastar de Deus, não para fazer o mal para nós. É preciso refletir, é preciso pensar. É por isso que Allan Kardec nos trouxe uma obra que nos ensina de fato a pensar, com mais de 1000 perguntas, chamada de O Livro dos Espíritos. Essa obra nos ensina a pensar, nos ensina a dialogar. Essa obra nos instrui e nos mostra qual o objetivo da nossa encarnação, quem de fato é Deus, quais espíritos que estão ao nosso redor. Ela vem nos revelar as leis que regem o universo. Ela vem encurtar o nosso caminho para que nós possamos errar menos. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o pilar moral que os Espíritos e Allan Kardec nos trouxe, vem mostrar para nós quais as nossas atitudes perante o próximo. E fala sobre tudo, sobre família, sobre filhos, sobre trabalho, sobre prece. Está ali o roteiro, o farol necessário para nos guiarmos. Do mesmo modo que o filho tinha aqui o seu pai pessoalmente como farol para guiar os seus passos, nós temos como farol para guiar a nossa encarnação o Evangelho segundo o Espiritismo para educar a nossa moral, o Livro dos Espíritos para instruir a nossa encarnação, o Livro dos Médiuns para que possamos compreender as nossas faculdades espirituais, a Gênese. A ciência é chamada a constituir a Gênese e através da própria ciência, os Espíritos de Allan Kardec vêm mostrar que tudo está de fato unido, nada está separado no universo, porque tudo foi feito pelo Pai para a instrução de todos. E continua, portanto, o evangelista no próximo versículo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti.
Então nós vemos aqui uma atitude do filho a qual nós temos a dificuldade de fazer, né? Então o filho pródigo, ele estava ali apacentando os porcos e nós vemos que ele não tomou uma postura de vítima. Ele não ficou como vítima, coitado de mim, Senhor, estou passando dificuldades, aquela pessoa fez isso comigo. Ele não ficou resmungando, ele não ficou reclamando. Ele fez a única coisa que é preciso ser feito, se levantou. Ele se levantou. E no Evangelho, o que nós vemos nas palavras do Mestre? Vinde a mim. Jesus nos convida a levantar. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E todo aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Filho pródigo, através da sua própria consciência, da sua inspeção, ele foi convidado a renunciar a si mesmo, porque estava na miséria. Tomou a cruz das suas dificuldades e se levantou para retornar para a casa do Pai. Então nós temos que entender que a postura de vítima não vai nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. Ficar reclamando do mundo também não vai ajudar em nada. Imaginar que nós somos perfeitos e que a culpa é do próximo também não vai ajudar. Porque Jesus trouxe para nós o ensinamento do perdão. O que é o perdão? É a doação do nosso amor para libertarmos o próximo da mágoa, nos libertarmos da mágoa e podermos caminhar sem o fardo pesado das mágoas, sem o fardo pesado das tristezas. Jesus nos ensinou a esperança, que é aquele que espera em paz, consciente da lei de Deus. Jesus nos ensinou o amor, que é a plena fraternidade da união entre as pessoas. E foi o que o filho fez. Na sua inspeção, reconhecendo que errou, ele se levantou e humildemente foi se reconciliar com Deus. E aqui eu gostaria de acrescentar uma nota. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus ele vem nos mostrar que não é possível nós nos afastarmos daqueles a quem nós devemos. Não é possível. Não é possível. Isso está descrito no Sermão da Montanha. A partir do momento que ele diz: e sereis, portanto, colocado preso. Sereis entregue ao juiz. O juiz entregará você ao oficial de justiça. E o oficial de justiça te encerrará na prisão. O que é essa prisão para o espírito? É o corpo de carne. O que é o oficial de justiça? Os espíritos que, sob o comando de Deus, regem as leis que harmonizam o universo. O que é o juiz que há de julgar esse que será preso? É a nossa própria consciência, exatamente, que no remorso, na culpa, não nos permite ter paz de espírito. E na ausência dessa paz, novamente nós somos presos no corpo de carne. E na justiça da reencarnação, nós nos reencontramos com aqueles a quem nós devemos. E o juiz te encerrará na prisão, e não sairás dali até que pagues o último ceitil. Não sairás ao lado daqueles até que você pague o último ceitil. Ao desenrolar da parábola do filho pródigo, nós vamos então conseguir ver as leis de Deus e a luz da doutrina espírita a nos abençoar de todas as formas. Porque diz o evangelista no próximo versículo: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. A atitude do pai, ou seja, a atitude de Deus, vendo seu filho que de longe retornava, o pai já estava à espera dele. Ele saiu correndo da aldeia e foi encontrar o seu filho. Essa imagem naquela época também choca, porque um sábio, um mestre, um pai naquela época não saía correndo da aldeia para reencontrar o seu filho. Muito pelo contrário. Quando um filho faz isso, naquela época, ele poderia ser apedrejado e até mesmo morto, porque essa era a cultura que regia aquele povo. Mas o pai saiu correndo da aldeia e foi ao encontro do filho fora da aldeia. Por quê? Ele sabia que se o filho entrasse naquela indigência que ele se encontrava, ele seria apedrejado. Ele seria morto pelos irmãos mais velhos que não sabem acolher
aqueles irmãos mais novos que erram. Então ele já se adiantou e, movido de íntima compaixão, foi proteger o seu filho. E no próximo versículo, veja o que diz o evangelista, que vem justamente proteger e devolver ao seu filho, vem devolver àquele espírito a sua capacidade, vem devolver ao seu espírito a sua postura de filho, a postura de pessoa que merece ser respeitada, merece ser amada. Diz o evangelista: e o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então a reconciliação entre o pai e o filho reconhecendo os seus erros. Mas diz ele: mas o pai disse aos servos: trazei depressa o melhor vestilho, e ponde-lhe o anel na mão e as alparcas nos pés. Sabe o que significa isso? Veja só, o filho se reconciliou com o pai, reconheceu os seus erros, e movido de íntima compaixão, o pai pede então para trazer a túnica que há de vestir esse filho. O que é essa túnica que há de vestir esse filho? À luz da doutrina espírita, nós temos na mediunidade a túnica do trabalho, que todo aquele que abraça na mediunidade a túnica do trabalho com Jesus, ele passa a ser revestido do caráter cristão, de modo que a sua presença onde chega em espírito, ou encarnado ou desencarnado, ele passa a ser respeitado. A túnica aqui para o filho era o pai mostrando para a aldeia que ele perdoava aquele filho e que ele queria aquele filho de volta na sua casa. À luz da doutrina espírita, nós nos revestimos da túnica de Deus quando nos reconciliamos com aqueles que estão no nosso caminho, através do perdão, através do diálogo. E aí somos, portanto, revestidos do princípio do caráter da humildade, do amor, da fraternidade. Ponde-lhe o anel no dedo. Porque o diálogo e a humildade, ele traz e devolve para nós a aliança. Essa aliança, o pai ali naquela aldeia estava mostrando, não somente a túnica, mas a aliança, para mostrar para todos que, além de ser meu filho, ele voltará para o posto de filho do rei. Então, quando nós reconhecemos os nossos erros e vamos ter com Deus, ter com aqueles a qual nós ofendemos, nós temos de volta a aliança. Vocês entendem que o diálogo, ele propõe uma reconciliação? O diálogo, ele propõe uma nova aliança? O que faz o pai e a mãe quando conversa com o seu filho adolescente que passa dificuldades, que tem os seus conflitos? Ele está constantemente propondo uma aliança para com seu filho. Mas o pai ou a mãe, que infelizmente negligenciam essa fase e não tem um diálogo com o filho sai para fora de casa, o filho se afasta do pai. E só o diálogo novamente é capaz de propor essa aliança entre eles. Só o diálogo e a humildade é capaz de unir novamente os casais. Só o diálogo, o amor e a fraternidade é capaz de unir novamente duas pessoas que momentaneamente estão machucadas, mas que somente o amor, na sua postura de pureza e fraternidade, há de reconciliar. Porque, como ensina Paulo, o amor, ele tudo pode, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tanto suporta que o pai pacientemente esperou que a vida mostrasse para o filho em dificuldades que ele estava ali, às portas da aldeia, a esperar o seu filho. O amor, ele tudo pode. No atual momento, se nós quisermos entender como o amor, ele tudo suporta, basta que nós visitemos uma cadeia em dia de visitas. Quantas mães estão ali esperando o seu filho? Quantas mães vão ali visitar os seus filhos? Vocês veem como o amor tudo suporta? Vocês veem como o amor tudo pode? Mais do que isso, basta que olhemos para a obra 2000 anos. Há ali um poema muito belo, onde Lívia diz a Públio Lentulus: hei de esperar-te entre as flores na claridade dos céus. Vinha das bênçãos dos deuses, da divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou a tua esperança, como tu és todo
o meu amor. Porque entre as flores da espiritualidade, quando ela se despedia do circo romano, durante 2000 anos, ela esperou a ascensão daquela alma, para que nas flores da espiritualidade ela recebesse a alma gêmea da sua. Porque sou tua esperança. E na obra 2000 anos, Emmanuel retrata que Lívia estava no plano espiritual, esperando ele, esperando a sua ascensão espiritual. De fato, ela era a esperança dele. Porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. 2000 anos depois, Emmanuel, que significa Deus conosco, vem retratar nas obras de Francisco Cândido Xavier que Deus de fato está conosco no Evangelho Redivivo. E hoje, já numa comunhão pura com Lívia, nós vemos que o poema dela e dele transcendia a atual encarnação, mas eram os vínculos da aliança, os vínculos desse vestido e, sobretudo, nós vemos que na parábola do filho pródigo, o pai pede também para que lhe coloque as alparcas novamente. Que são essas alparcas? É justamente o amor, a fraternidade, o perdão que há de, ao longo da nossa caminhada, suavizar o nosso fardo. Suavizar a nossa caminhada. E para finalizar e adentrar nas últimas palavras, agora eu vou pedir para os amigos voltarem novamente para o contexto atual. Nós estamos aqui falando da parábola do filho pródigo, que está no capítulo 15. Mas veja, no primeiro versículo do capítulo 15, está lá descrito que os fariseus, eles viram Jesus comendo com os indigentes e, portanto, condenaram. Seu mestre come com publicanos, seu mestre come com pecador. O primeiro versículo diz isso. Mas como eles sabiam que Jesus estava comendo com eles? Segundo a arqueologia, naquela época as pessoas comiam em cima da casa. E eles estavam então passando e viram Jesus comendo com eles em cima da casa. Porque a casa era feita somente de um cômodo e era muito calor. Então era natural que a refeição se fizesse em cima da casa. Veja, Jesus então desce e vai até lá conversar com eles. E no capítulo 15, Jesus propõe 3 parábolas. A da ovelha perdida, a da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Mas essas 3 parábolas do capítulo 15, todas elas vêm trazer um só ensinamento. Na ovelha perdida, nós vemos que a ovelha perdida ela é rebelde. Ela é consciente que está perdida, porque quando se afasta do rebanho, ela nota que está longe do pastor. Então o pastor deixa as ovelhas e vai resgatar aquela ovelha que está perdida. E é feita então uma grande festa, porque a ovelha retornou. Na dracma perdida, quando a mulher acha a dracma perdida dentro de casa, é feita também uma grande festa. Quando o filho pródigo retorna para casa, é feito também uma grande festa. Mas notem, Jesus estava comendo com os pecadores, que eram os filhos mais novos. Mas Jesus desceu e foi conversar com os fariseus, que eram os filhos mais velhos. Acontece que a parábola do filho pródigo, o capítulo 15, vem nos mostrar, em todas as passagens, que Deus, Ele é misericordioso e Ele está à nossa espera constantemente. Quem nós somos? O filho que está perdido dentro de casa ou o filho que está perdido fora de casa? Nós somos o espírita que está atuante dentro da casa espírita, mas está longe de Deus? Ou nós somos o espírita que estamos retornando à casa e buscar conceder novamente essa aliança com Deus? Existem os filhos que estão perdidos dentro de casa e existem os filhos que estão perdidos fora de casa. Mas a lição é uma só. O Pai está esperando a todos nós. É por isso que no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade irá dizer: homens, irmãos a quem amamos, nós vos convidamos ao concerto divino. Homens, no plural, abraçando toda a humanidade. Ele não diz espíritas, ele não diz evangélicos, ele não diz católicos, ele não diz muçulmanos, ele diz homens.
Homens, irmãos a quem amamos, nós vos convidamos ao concerto divino. Veja, um convite, como Jesus ali fora, conversando com o filho mais velho, convidava indiretamente para a comunhão de amor com o filho mais novo que retornava. O Espírito de verdade novamente nos convida. Nós vos convidamos ao concerto divino. Que as vossas mãos tomem a lira. O que é a lira? É um instrumento. Que instrumento é esse? Que nós possamos tomar do instrumento do nosso espírito, o instrumento da prece, para proteger aqueles que momentaneamente estão distante de nós, mas com amor, em oração e em espírito, nós nos aproximamos, porque não há distância para o amor. O instrumento do verbo que instrui, que leva o conhecimento. Todos nós temos uma ferramenta e um instrumento para, junto desse concerto, fazer como diz o Espírito de verdade. Que as vossas vozes se unam de uma extremidade à outra do universo. Ele nos propõe a união, porque ninguém faz nada sozinho. Allan Kardec precisou dos médiuns, precisou da companhia da senhora Allan Kardec. Jesus precisou dos 12. E nós queremos ainda prosseguir sozinhos na nossa caminhada? Que as vossas vozes se unam de uma extremidade à outra do universo. Nós somos convidados, dentro da nossa própria casa, a nos unir para proteger os nossos valores e entender a vontade de Deus para conosco. Queridos, que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Paz e bem a todos nós.